A quantidade de trabalho despendida para deslocar uma carga elétrica unitária entre dois pontos de um campo elétrico é chamada diferenciação de potencial, também conhecida por tensão ou voltagem. Quando há diferença de potencial em um condutor elétrico, os elétrons livres circulam do potencial mais baixo para o mais alto, criando uma corrente elétrica através do fio. Logo, a corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial ou de tensão elétrica e cessa quando essa diferença se anula. Olá, Fanny. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar o nosso curso de eletricidade. Na aula de hoje, dando prosseguimento àqueles conceitos iniciais, nós vamos abordar o conceito de tensão elétrica e, juntando com os conceitos que nós já vimos na primeira aula, o conceito de corrente e de resistência, nós vamos enunciar a famosa lei de Ohm. Mas antes de começarmos a falar nos conceitos de tensão e na lei de Ohm, vamos relembrar rapidamente aquilo que a gente viu na aula passada, o conceito de corrente elétrica e o conceito de resistência elétrica. Você se lembra o que é a corrente elétrica? Se você ligar os fios de cobre aos polos de uma pilha, aqueles elétrons livres irão adquirir um movimento ordenado. Acompanhe. Os elétrons irão partir do polo negativo da pilha e irão se dirigir para o polo positivo. Este é o sentido real da corrente elétrica. Nós iremos trabalhar aqui com o sentido convencional da corrente elétrica. O sentido convencional é aquele contrário ao movimento das cargas negativas. E você também pode anotar o resuminho. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica é o nome que nós damos ao movimento ordenado. Repare que isso é importante, um movimento ordenado de cargas elétricas. Esse movimento ordenado pode ocorrer não só num condutor metálico, mas também numa solução iônica. Se você derramar sal de cozinha na água, a água passa a conduzir a corrente elétrica. Lá dentro nós teremos cargas positivas, os cátions, e as cargas negativas, os ânions. É importante também saber como calcular a intensidade da corrente elétrica. Nós já vimos na aula passada que a intensidade da corrente elétrica é uma medida da rapidez com que aquelas cargas passam através do fio. Vamos acompanhar. Nós temos aí na figura um trecho de um fio condutor, por onde está havendo um movimento ordenado de cargas elétricas. Repare que na nossa figura, os elétrons movimentam-se da direita para a esquerda. É o sentido real do movimento da corrente elétrica. O sentido convencional, como nós já tínhamos visto, contrário ao do movimento dos elétrons. A intensidade da corrente é feita dividindo-se a quantidade de carga que passa naquele fio, quantidade de carga medida em Coulomb, dividida pelo tempo, medido em segundo. Então, carga em Coulomb, o tempo em segundo. A corrente elétrica será medida, então, em Coulomb por segundo, que recebe o nome de ampere, cujo símbolo é o A maiúsculo. Nós vimos também o que é a resistência elétrica. Vimos a chamada segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm diz como que a resistência varia em função da geometria do condutor e também em função do material com que ele é constituído. Você lembra como é aplicada a segunda lei de Ohm? Qual a expressão para calcular a resistência? A resistência, que é a medida
da dificuldade imposta ao movimento das cargas elétricas depende, primeiramente, da área da secção transversal do condutor. Depende do comprimento, depende do material e depende também da temperatura do condutor. Como esses parâmetros influem na resistência? Você deve se lembrar que quanto mais comprido for o fio, tanto maior será a resistência elétrica do condutor. E depende também da área da secção transversal. Fio grosso tem uma resistência elétrica menor do que um fio fino, logicamente, considerando aí que eles são feitos do mesmo material. Aliás, isso é importante. A resistência depende do material. O cobre, por exemplo, é um bom condutor de eletricidade. O ferro também conduz a eletricidade, mas não tão bem quanto o cobre. Como que esses parâmetros influenciam? É a segunda lei de Ohm. A resistência é ρ, a resistividade, que depende do material, L, o comprimento do condutor, sobre A área da secção transversal. A resistência elétrica é medida, então, em Ohm, cujo símbolo é a letra. Agora, um conceito mais importante de hoje, e também é um conceito difícil de se visualizar, é o conceito de tensão elétrica. Você pode imaginar a tensão elétrica como sendo uma medida do desnível eletrônico existente entre os polos positivo e negativo de uma pilha. É devido a esse desnível eletrônico que os elétrons se deslocam de onde estão em excesso para onde estão em falta. É também fácil a gente entender isso de uma outra forma. Imagine que a tensão elétrica, também chamada de diferença de potencial, seja, por analogia, muito parecida com uma diferença de nível entre a água em dois vasos comunicantes. Quanto maior o desnível inicial, maior o fluxo de água através do cano que liga esses vasos. Isso daí fica bem mais fácil da gente entender se nós também pensarmos em energia. O que é a tensão elétrica? Tensão elétrica é uma medida da energia que é fornecida às cargas elétricas do circuito. Quanto mais energia as cargas recebem, maior a diferença de potencial a que elas ficam sujeitas. Então, os três conceitos principais da eletrodinâmica: a corrente elétrica, o movimento ordenado de carga elétrica, a resistência elétrica, aquela dificuldade imposta ao movimento das cargas, e a tensão, aquela medida que dá uma ideia do desnível eletrônico existente nos terminais do condutor. O Ohm juntou esses três conceitos e enunciou uma lei que relaciona-os. O que é que diz a lei de Ohm? O Ohm disse que a tensão é proporcional à corrente, ou vice-versa. A intensidade da corrente é proporcional à tensão. Isto é, quanto maior a corrente, tanto maior deve ser a tensão ou diferença de potencial naquele trecho de circuito. Você deve estar se perguntando como que a gente pode expressar isso daí matematicamente. É simples, é uma equação bastante simples e que você usa para resolver a maioria dos problemas de eletrodinâmica. Acompanhe. Nós temos aqui uma lâmpada que nada mais é do que uma resistência elétrica. Esta lâmpada foi submetida a uma diferença de potencial, que nós estamos representando por U,
E, em virtude disso, ela está sendo percorrida por uma corrente elétrica I. A tensão é diretamente proporcional à corrente. E esta constante de proporcionalidade é o valor da resistência elétrica daquele condutor. A tensão elétrica é medida no sistema internacional em volt, a resistência em ohm e a corrente elétrica aí em ampere ou coulomb por segundo. Só para a gente ver como aplicar isso daí, bem rapidamente, um exercício bem simples. Acompanhe. Foi dado um resistor que está sendo atravessado por 120 coulombs num tempo de 2 minutos. A tensão a que ele está sendo submetido é de 110 volts. Vamos calcular inicialmente a corrente que passa através desse resistor. Vimos na primeira aula que o I é ΔQ sobre ΔT. O cuidado que nós temos que tomar é que o tempo deve entrar aqui nessa pequena equação em segundos. E repare que ele foi dado lá no enunciado em minutos. Então, ΔQ, 120 coulombs. Tempo, 2 minutos, ou 2 vezes 60 segundos. Nós vamos ficar aqui que 120 dividido por 120 será igual ao valor da corrente I. Logo, a corrente que passa naquele resistor tem intensidade de 1 ampere. Sabemos agora a corrente e a DDP, 110 volts. Calculando então o valor da resistência elétrica. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Tensão 110 é igual a R, a incógnita, vezes a corrente que passa pelo resistor, 1 ampere. Resulta então uma resistência elétrica de 110 ohms. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula a gente volta para aplicar a primeira lei de Ohm e começarmos a falar um pouquinho em associação de resistores. Eu volto oportunamente. Até!